Estamos aqui no programa Avesso a Avesso, conversando com o Renato aqui. Né, Renato? Cristina te fez uma pergunta sobre a questão urbanística da cidade. Como é que está se dando isso no município de Campos, dentro do seu ponto de vista? É uma cidade que eu vou deixar para minha neta. E com a expectativa de explosão demográfica, com o porto, de crescimento. Você falou que você está preocupado, né, na minha postura hoje no programa, eu estou nervoso. Acho que ele está nervoso, é minha colega, Cristina. Ele está querendo implodir os prédios, já está querendo colocar tudo abaixo. É como isso, Cristina? Não, porque vai dar um exemplo concreto até para você. Eu tenho saudade da imagem antiga da cidade. Até para dar um... Me angustia muito passar pela 13 de Maio, no lugar daquela chácara linda que existia, tem um shopping center. Me angustia passar pela Praça da Bandeira, onde tem hoje o Palácio da Cultura. Meu pai foi contra a construção daquele prédio, que era uma praça maravilhosa, que eu brinquei quando criança. Eu me lembro da casa de Paulo Carneiro, eu me lembro da paisagem antiga da cidade, da própria rua 1º de Maio, onde a minha família... Saudade da Praça São Salvador. Não, tem, ah, meu Deus, eu também tenho. Saudade da revoada de pardais na Praça São Salvador. Que incomodava os motoristas. Porque eu me encontro dirigindo, muitas vezes eu sou péssimo motorista, fico pior nesse dia, e repensando a cidade como ela era. Porque o que a gente vê atualmente é muito desagradável. E vai mudar aquele cenário ali da Beira Rio, na Praça São Salvador, vai mudar agora com a construção do edifício garagem, onde foi a Santa Casa. Eu queria para resumir, o Renato, só para você entender, e aí esse pensamento, que a gente aqui tem feito vários programas, tem conversado sobre isso com os nossos convidados. Por exemplo, aquela região da Pilinca, são edifícios com 15, 20 que estão sendo edificados ali, num município de 4.040 km², enorme, que se você tivesse pouca área para construção, tá bom, você vai ter que condensar, você vai ter que adensar, você vai ter que botar na área central, nessa região aqui. Mas é um município que se pode crescer muito para as laterais, entendeu? E aí nós estamos tirando a ventilação da cidade, acabando com o visual tradicional da cidade. É essa a questão que a gente queria que você falasse, entendeu? E dá licença, e um problema seríssimo, Sérgio, que onde você tinha uma residência, numa área, num terreno de 12 por 30, você levanta ali, com uma família morando, você levanta ali um edifício e coloca ali 20, 30, 40 ou até mais, né, o número de famílias, sem mexer na rede. Isso aqui, é isso que eu estou falando, isso é que é muito preocupante. É isso que a gente quer ouvir. A gente não sabe o que está acontecendo, a estrutura lá de baixo não está preparada para suportar. Não é? Vamos ouvir quem entende do assunto? Quem entende do assunto? Puxa. Foi um bombardeio, né? O problema é o seguinte, basicamente, existem dois tipos de planta de cidade, né? Que é a cidade em forma de tabuleiro de xadrez, com as ruas em ângulo reto, que é o nosso caso, que é a cidade grega. E tem, mais tarde, na Idade Média, a cidade radiocêntrica, onde tem um ponto de origem e de onde as ruas se irradiam, fazendo como se fossem as pernas de uma aranha. São Paulo City, toda irradiada a partir do Colégio Jesuíta. Tá. Bom, a nossa cidade, com a planta que tem, ainda é uma cidade mais fácil de ser resolvida do que São Paulo, que chegou a um ponto em que a distração é o da Atena ficar lá medindo quantos comprimentos tem o congestionamento da Marginal Pinheiros e da Marginal Tietê. Tem 174. Ih, ganhou ontem porque no dia... Bateu o recorde, né? Bom, a cidade de São Paulo, eu não sei, mas não vejo solução. Para centro de um núcleo de 25 milhões de habitantes, quer dizer, 2 Grécias e meia, 2 Portugais e meio, eu não vejo solução fácil. No caso de uma cidade reticular, grega, como é esse caso aqui, a coisa se torna mais fácil em termos de expansão, porque você pode ir acrescentando módulos. E em termos de planta urbana mesmo, é mais fácil de você acomodar, porque você não tem focos. Eu não sei se eu estou sendo claro. Você não tem focos de radiação. Você tem praças, sim. Agora, as ruas todas são mais ou menos iguais. Um exemplo excelente, por exemplo,
É Nova York. Nova York é a cidade mais grega, talvez, que exista no mundo. As ruas não tem nem nome. Tem numeração. Agora, vamos objetivamente. Sim. Uma série de edifícios sendo construídos na área da Pilinca e em outras áreas da cidade. E aí, qual é o seu ponto de vista? Poderíamos tirar isso dessa área central, construir nas laterais da cidade, na periferia da cidade? Eu acho que a construção na Pilinca é um deslocamento do centro econômico da cidade, do centro comercial. Para lá. Para lá. É uma febre, um boom. Né? Até aí tudo bem. Eu quero saber se... Tá bom, Renato Aquino, prefeito da cidade, concordaria? Não, peraí, eu estou atento que você era meu amigo. Hipoteticamente falando. Renato, você é meu vice-prefeito. Vai ser o vice. E eu peço a sua opinião. Se você fosse o vice-prefeito. Com a sua visão ampla com relação ao urbanismo. Eu acho que o que o bom senso mandaria, aí é menos até uma questão de urbanismo do que de bom senso. Eu acho que o que o bom senso mandaria seria a criação de outros núcleos. Perfeito. Para espalhar. Quando nós construímos o Shopping Estrada no nosso governo, e eu sempre falo isso, e parece propaganda, cabotinismo e tal, era essa visão. Ali, aquela área ali era inóspita. Sim. Não tinha ninguém. E aí, quando nós fomos apropriar aquela área para a construção em parceria, fomos quase que pioneiros nesse país, não se pensava muito em parceria, a iniciativa privada construiu junto aquilo ali. Então, é para deslocar o crescimento da cidade para aquela região, porque não tem sentido você concentrar, você crescer a cidade, verticalizar a cidade, tirar a ventilação da cidade. Então, e aconteceu. Aquilo lá não existia nada, era só terra nua. Agora, mas hoje cresceu, está crescendo. É o seguinte, não é a tendência normal das cidades no Brasil, pelo menos. Você veja bem, o Lúcio Costa, no memorial que ele escreveu sobre o plano de Brasília, ele disse: eu estou projetando uma civitas, não uma urbs. Com isso querendo dizer que projetava uma cidade de até 300 mil habitantes, hoje está com 1.400.000. E 50 anos fez agora Brasília recentemente, não foi? 50 e poucos anos. Hein? Brasília comemorou 50 anos agora, recentemente. Mas dos 300 que o projeto previa, o plano piloto, ela está com 1.400 dentro do plano piloto. E na periferia tem não sei quantos milhões, em Gama, Sobradinho, etc. Renato, nós vamos falar muito sobre... E fora de controle, né? Urbanismo é um assunto fascinante, apaixonante. Mas a Cristina, no intervalo, falou assim: 1 minuto? Poxa vida, já estão falando que nós temos 1 minuto para o próximo bloco. Mas eles estão de implicância conosco. Conosco, né? Não, aí já falaram ali que não. O pessoal da técnica falou que não. Então temos mais tempo, tá, Renato? Ficamos tranquilos. Então, a Cristina quer falar dos ídolos, dos seus ídolos. Ela gostou do que você abordou? Ah, bom, então... Eu sei que a religião é uma coisa forte na sua vida. É muito importante. No momento que eu perguntei qual fato marcou a sua infância, você respondeu: a minha primeira comunhão na igreja de São Francisco, na 13 de maio. Então, a gente conhece a sua trajetória, conhece um pouco dessa trajetória, sabe que Deus tem estado capitaneando essa trajetória. E eu acho interessante que você fale sobre os seus ídolos, porque tem citações que você faz deles, que eu acho que seria da maior importância que você deixasse aqui para todo mundo que está assistindo. Por exemplo, eu citei Lincoln, Jefferson e alguns outros. De Lincoln, por exemplo, eu gosto muito da oração de Gettysburgo, que é uma das coisas mais lindas que foram escritas. Mas eu não vou recitar aqui porque vai tomar o tempo todo do bloco, embora seja 1 minuto e meio. E eu não poderia recitar em inglês porque Regina está lá de olho. Você tem algum ídolo brasileiro? Brasileiro? Demorou, hein, Renato? Demorou, hein, Renato? Mas você pergunta... Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, qual não seria a sua linha de pensamento, exemplo?
Eu teria amigos que eu tive, por exemplo... Estou falando alguns exemplos. Se for na área religiosa, por exemplo, o Dom Lucas Moreira Neves... Por exemplo, pessoas que para mim, que marcaram a minha vida e que são fortes, presentes também. Professor Darcy Ribeiro, que eu conheci, que li muitos livros sobre ele. Para mim é uma pessoa, é um cidadão do mundo, é universal, é um pensador universal. O que está vivo ainda, o Ariano Suassuna, que eu acho uma sumidade, entendeu? São brasileiros que me comovem, mexem comigo. Isso. Eu estou guardando essa pergunta. Eu quero voltar daqui a pouco no próximo bloco. Eu não sou apresentador, não, gente. Volta para lá, volta para lá. O âncora aqui é o Sérgio. Sou mero coadjuvante. Candidamente. Falando do Ariano Suassuna, eu queria conversar contigo em relação ao cinema. Né? Quando você se refere agora ao Alto da Compadecida, não é? Como que você... Mas isso vai ser no próximo bloco, né, Sérgio? Como que você vê o momento do cinema nacional? Mas aí vamos esgotar aquela questão do ídolo. Aí você estava falando no Lincoln e tal. Eu estou falando para a gente, quando eu chamei você um pouco para a questão do país, entendeu? Porque eu acho que a gente também tem tanta gente bacana aqui, tantos exemplos aqui como esses que eu estou citando, entendeu? Não tem, mas eu acho que no caso do brasileiro, a gente está muito perto, muito dentro da fornalha aqui do fogareiro para ter isenção suficiente para julgar. Eu acho que eu tenho mais facilidade de julgar um americano, um francês, um alemão e tal, uma pessoa do que um brasileiro assim, porque eu não tenho um olhar estrangeiro. E a questão do ídolo é uma coisa que tem que ser muito forte. Claro. Por exemplo, em relação ao brasileiro, eu tenho o... Não, esse não. Deixa Renato falar. Também não. Mas vamos lá, Renato. Então fica à vontade. Eu estava perguntando porque eu vi você fazer algumas citações Não, fiz citações, mas eu poderia citar, assim, mais perto, por exemplo. Mas é uma pessoa que não é conhecida, o Dr. Jorge Alberto Furtado, por exemplo, uma das maiores figuras de líder que eu conheci. Foi diretor e secretário-geral do Ministério da Educação. E o responsável por essa formação técnica que o Brasil tem hoje, quem deu o impulso inicial foi ele, já faleceu. Mas esse era líder. Porque eu faço uma distinção grande entre líder e chefe. Eu acho que chefe é o camarada que você consegue colocar à frente de uma função e ele dá conta daquela função. Uhum. E o líder é o camarada que te arrasta para fazer aquelas funções, independente de você mandar, de você ficar conferindo, etc. Aglutina, né? Ele tem carisma. Ele aglutina. Então, são duas coisas que eu faço muito diferente. Então, eu acho, por exemplo, que esses que eu citei pensando em líderes, não em chefes. Que o Armandinho agora está apontando ali na técnica, está falando assim, agora nós temos 1 minuto mesmo. Então... Mas fica à vontade, vamos lá. Você fez uma citação há poucos instantes para a gente aqui nos bastidores, foi de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que eu achei muito bonita. Mas eu tenho uma de Lincoln também que você vai ficar apaixonando. Ele termina a oração de Gettysburg dizendo... O Jefferson, no caso. Não, Lincoln. Lincoln. Na Filadélfia. Você andou em Gettysburg? Não. Ela morou em Filadélfia, então eu pus essa pergunta. Você tem que dizer que a entrevista é comunitária. Compartilhada. Nós estamos com a Regina aqui, a Regina Cardoso de Melo, vai bater um papo com ela daqui a pouco também. Ele fez um discurso para inaugurar o cemitério militar de Gettysburg, dizendo no final que é preciso que nós, os vivos, aqui resolvamos solenemente que esses mortos não morreram em vão. Que esta nação tenha, sob Deus, um novo renascimento de liberdade. E que o governo do povo, pelo povo, para o povo, jamais desapareça da terra. Isso está escrito lá em Washington, no Lincoln Memorial, na parede. Mas agora a gente vai ao intervalo e na volta você vai falar Jefferson.
Você vai lembrar aquela frase linda e que você que está na sua casa aí tem certeza que vai gostar e vai refletir sobre essas lideranças, essas pessoas que marcam a nossa vida e que tem algum conteúdo, que dizem alguma coisa para a gente. Fica aí, daqui a pouco nós estamos de volta.